Eu convido você a abrir a sua Bíblia ou ligá-la no Evangelho de João, João capítulo 4. João capítulo 4, do versículo 19 ao versículo 30. João capítulo 4, do versículo 19 ao versículo 30. Diz-nos assim o texto: A mulher então lhe disse: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: O que é que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com uma mulher? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, que sempre é fonte de inspiração para a nossa vida. E suplicamos nessa hora que ela sirva de fato, ó Pai, de base, de ensinamento e de mudança para o nosso comportamento, para a nossa história, para a nossa vida, das coisas mais simples da nossa existência até aquelas que nós consideramos mais complexas e importantes. Obrigado por este momento, abençoa-nos e guarda-nos, é o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. E eu gostaria, nessa noite, de conversar com a igreja sobre o seguinte tema: espiritualidade essencial. Espiritualidade essencial. E como eu disse aí num determinado momento do culto, eu tenho aprendido bastante sobre isso nesses últimos tempos, sobre o que significa, de fato, uma espiritualidade essencial. E na semana passada, a igreja foi noticiada, né, sobre a passagem, né, a partida do nosso querido vozinho, avô da Renata e a bisavô da Ana Luísa, o seu Osias, com 92 anos. Alguém pode pensar assim: poxa, mas já tinha 92 anos. Mas não quando é alguém que você convive, né, quase que diariamente, né, e faz parte da sua vida de uma forma assim tão intensa como ele fazia. E 3 dias antes, né, nós estávamos vindo de Rancho Queimado, que eles estavam lá, e eu vim com ele na frente, do meu lado, e a dona Mariazinha atrás, e a gente veio ouvindo hinos, porque ele era um fã, né, inveterado de hinos, gostava muito do coral, e nós íamos conversando sobre tudo, sobre igreja, sobre política, sobre família. O seu Osias era um homem que transitava sobre todos os assuntos, e gostava especialmente de hinos e de uma boa música caipira, especialmente Tunique e Tinoco. Tanto foi que eu cheguei a criar uma playlist para ele, né? Então, essa playlist
ela já era famosa lá, porque mesmo quando a gente não estava e eles estavam com meu sogro e com a minha sogra, tinha a playlist do vozinho, que eram as músicas aí que ele mais gostava. E uma das coisas assim que o seu Osias deixou como legado, né, para nossa família, para nossa história e para a família que ele criou é essa simplicidade, né, a maneira assim tão frugal como ele vivia o Evangelho de Cristo Jesus. Ele orava pelo menos umas 5 vezes por dia. Isso das vezes em que eu conseguia contar, porque era no café da manhã, era no almoço, 4 pelo menos, né? Oi? Quando acordava, a Renata está me corrigindo, antes de sair da cama, na hora do café, na hora do almoço, no café da tarde, na janta e antes de dormir, 6 vezes. 6 vezes. E não é conversa, não, é verdade, isso é fato, porque nós testemunhávamos esse hábito deles, né, como a vozinha ainda continua fazendo. E há uns anos atrás, eles começaram a perder a visão. E eles, todos os dias, eles tinham o horário deles de leitura da palavra. Todos os dias. Né? A Renata se criou dessa forma e o vô e a avó para ela é como um segundo pai e uma segunda mãe. Né? Então ela tinha uma relação, tem ainda uma relação muito intensa com eles. E aí, como eles foram perdendo a visão, a gente volta e meia viajava, íamos a São Paulo e íamos comprando, né, CDs com mensagens. Ele gostava muito de ouvir do pastor Hernandes. E nós compramos, olha, algumas dezenas, eu diria, de CDs com hinos, com a Bíblia falada, com mensagens, com sermões. E durante muito tempo eles iam se alimentando com aquilo, até que de repente a visão piorou ainda mais, eles já não conseguiam acessar lá os aparelhos para ligar, então sempre dependiam de um filho colocar na internet. Mas durante a pandemia, eu citei eles muitas vezes, porque muitas vezes a gente estava junto com eles, eles estavam com a gente na praia, e na hora do culto eles ficavam sentadinhos do meu lado. Eu estava ali, aqui na frente, né, no celular, dirigindo o culto no Instagram, ministrando a ceia ali, e tem até, eu acho que algumas vezes que eu, na hora ali, eu parei para servi-los, porque eles ficavam do meu lado, assim, né? Ouvindo o sermão e participando do culto. E essa relação com a igreja, esse respeito, esse amor a Deus, né, esse amor pela família, esse contato com as simples coisas da existência, isso é algo que, em certa medida, tem sido perdido nos nossos dias. Essa coisa, muitas vezes, acelerada do nosso tempo, em que as coisas, em que os valores, em que as verdades, elas são muito líquidas, como diria Bauman, né, um pensador, um sociólogo do nosso tempo, elas se tornam assim muito rápidas, muito passageiras. Então, aquilo que era de uma hora para outra já não é mais. E aí você tem que se adaptar, e às vezes você não tem nem a chance de se adaptar, né? Você recebe a imposição para aceitar, e você diz, poxa, mas como é que é isso? E uma das coisas interessantes que eu aprendi com o seu Osias é que, diante daquilo que era muito complexo, né, diante dessas mudanças grandiosas, porque, veja, o homem com 92 anos, que nasceu em 1929, né, ele viu algumas coisas, algumas boas coisas. Então, ele viu muitas mudanças, mas ele se silenciava. Ele baixava a cabeça, não dizia nada. Às vezes, o silêncio era a melhor resposta que ele encontrava. Se você quisesse ouvir a opinião dele, ele tinha uma opinião forte, até contundente, mas nunca agressiva, sempre amorosa, né? Sempre assim, longânima. Então, é realmente, para mim, um exemplo muito grande para nós, né, como família, de alguém que viveu uma espiritualidade essencial. E é exatamente isso que Jesus conversa com essa mulher samaritana.
Porque aquela mulher se encontra com Jesus, e você pode fazer a leitura do contexto desse texto, que está em João capítulo 4, ela está junto ao poço, e Jesus chega ali naquele poço, e eles se encontram, na verdade, naquele poço, e ele está com sede, e aí ela percebe que Jesus não tem um cântaro, não tem uma bacia, não tem um pote, nada para pegar. Ela sabe o que ela é, uma mulher samaritana, rejeitada pelo povo judeu, e logo eles começam a conversar, e Jesus, de pronto, já diz para ela: olha, mulher, eu sei como é que é a tua vida, né? Quando Jesus diz para ela: olha, vai lá e chama o teu marido. E aí ela diz: olha, eu não tenho marido, Senhor. Aí Jesus diz: não, disseste bem, porque esse com quem tu estás não é teu marido, nem os outros, né, os outros 5 aí que tu já tivesse também não foram teu marido. E ela se impacta com aquilo, né? Jesus em nenhum momento ele é agressivo ao falar isso. Jesus, na verdade, está querendo mostrar para aquela mulher o quanto ele conhecia sobre a sua vida, e o que de fato Jesus estava apresentando ali era a salvação para um povo de uma forma diferente. E quando, por exemplo, Jesus sobe aos céus, Jesus mesmo diz isso: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, Jesus previa que esse evangelho da graça, ele não ficaria restrito apenas a Jerusalém, mas ele passaria à Judéia e também chegaria a Samaria, que era o lugar onde essa mulher habitava. Então, o evangelho também não era algo restrito apenas para os judeus da mesma nacionalidade de Jesus, mas para todos aqueles que fossem chamados em Cristo Jesus a uma vida de verdade e santidade. E Jesus, então, naquele diálogo com aquela mulher, expõe para ela questões importantes. Ele diz: olha, mulher, eu tenho a te oferecer uma água que, se você beber, você nunca mais terá sede. Só que, em princípio, aquela mulher ela não compreende o que significa isso. E ela acha que é, de fato, uma água física. E ela deve pensar assim: mas que grande ideia, que grande solução esse homem trouxe. Porque eu não vou precisar mais vir aqui ao poço pegar água, que ele tem uma água que, se eu beber, eu nunca mais vou sentir sede. E aí Jesus diz para ela o seguinte: não é uma água física, não é uma água que você vai beber e a sua sede material vai ser saciada, mas é uma água espiritual, é uma água que procede do alto. E então toda a vida daquela mulher é impactada com uma mensagem de amor e graça. E aí, nesse contexto em que ela está ali conversando com Jesus, ela se sente plenamente motivada e chamada a ir conversar com a pessoa com quem ela vivia e com os seus conterrâneos, com as pessoas que eram próximas a ela. Então, ela sai correndo, mas antes dela sair, os discípulos chegam. Só que quando os discípulos chegam, eles ficam sem ação. Eles olham para Jesus sentado na beira de um poço, sozinho, com uma mulher, e, para piorar, samaritana. Perceba que o autor do Evangelho de João ainda diz que eles ficaram sem ter o que dizer para Jesus. Eles não sabiam o que perguntar para Jesus. Poxa, será que aqui o Senhor teve algum problema, alguma dificuldade? O que será que a gente pode dizer para Jesus? E então Jesus demonstra, através da sua atitude e dos seus gestos, que o evangelho estava sendo transmitido para aquela mulher. Aquela mulher vai à cidade, chama pessoas vêm ao encontro de Jesus, ouvem a sua palavra, e muita gente passa a crer a partir daquela mensagem, daquela troca. Aquela mulher ela precisava compreender muitas coisas, porque havia um abismo gigantesco que separava judeus e samaritanos. Quando os judeus eles foram levados cativos no segundo cativeiro, aquela terra em que eles viviam
ela foi tomada por outros povos, e esses povos que então passaram a habitar naquela região, aqueles que não haviam sido levados cativos, então, nesse segundo momento, eles se misturaram com povos ali daquela região. E a partir dessa mistura, dessa miscigenação, desse encontro com outras culturas, desse encontro com outras pessoas que passaram a habitar ali, surgiu então o povo samaritano, que depois, ao tempo de Esdras e Neemias, quando eles começaram o processo de retorno, então, para a sua terra, aqueles que estavam no cativeiro da Babilônia e que voltaram para a terra entraram em choque com aqueles que estavam ali, vivendo na terra. Porque durante o período do exílio, eles foram extremamente rigorosos em manter os costumes, a lei, o conhecimento da Escritura. Mas aqueles que haviam ficado na terra se misturaram com outros povos. E aí então entrou um conflito gigantesco. E os judeus, já de pronto, começaram a rejeitar os samaritanos. E foi justamente nesse contexto que começa a haver essa separação, essa ruptura, essa rejeição dos judeus por parte dos samaritanos. Então, quando Jesus também nos fala sobre a parábola do bom samaritano, veja que é algo assim extremamente surpreendente. Porque observe que na parábola do bom samaritano, Jesus fala sobre um sacerdote, sobre um levita, Jesus fala sobre homens que eram ligados à religião judaica, mas que não pararam para atender um homem que estava caído, que estava machucado. E Jesus, de repente, nos fala, então, de que um samaritano para atender aquele homem ferido. E o leva e o trata, cuida das suas feridas, e o leva para uma hospedaria e deixa dinheiro para que aquele homem fosse cuidado, para que aquele homem fosse curado. E então Jesus nos mostra, através também desse exemplo do bom samaritano, de que a bondade veio naquele momento de quem não se esperava. Porque os judeus, quando olhavam para os samaritanos, eles não esperavam nada de bom. Eles tinham essa rejeição muito forte, muito exacerbada com esse povo. Então eles acreditavam o seguinte: quer falar em algo ruim, fala em alguém que é samaritano. Então aquele encontro de Jesus com aquela mulher junto à fonte, junto àquele poço, é também uma grande ruptura e nos mostra que Jesus está valorizando plenamente essa espiritualidade essencial. Ele caminha em direção à aflição, à necessidade, às questões do cotidiano daquela mulher. E é exatamente nesse caminho que Jesus deseja se aproximar da minha vida e da sua vida. O Evangelho, ele serve para nós não para as coisas complexas e demasiadamente distantes da nossa esfera de ação, mas para as coisas mais simples do nosso cotidiano. Uma espiritualidade essencial, portanto, é a espiritualidade que a sociedade do nosso tempo mais carece, mais precisa. É uma sociedade, uma espiritualidade, melhor dizendo, em que você se senta à mesa e que você compartilha o pão, e é em meio a essa conversa à mesa que o Evangelho da graça de Deus ele é desenvolvido e ele é compartilhado, ele é falado. Jesus celebrou a última ceia desse modo. Aquela pintura clássica que entrou para a história, daquele afresco que nos mostra a última ceia, aquilo é uma representação. Mas, na verdade, Jesus celebrou a última ceia no final de uma janta. E o texto bíblico aqui nos diz isso. O texto bíblico diz que depois de haver ceado. Ou seja, Jesus chama os seus apóstolos para jantarem com ele, eles jantam, e depois de haver ceado, Jesus toma então, ele olha para a mesa e diz: olha, está aqui o pão, está aqui o vinho, pega o pão, dá graças, reparte aos seus discípulos, diz: esse é o meu corpo que é partido por vocês.
E de semelhante modo, e por semelhante modo, Jesus pega o cálice e diz: olha, está vendo esse vinho que está aqui? Esse cálice é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Então perceba que a espiritualidade de Jesus é uma espiritualidade totalmente conectada à nossa existência mais ordinária. Por isso que eu citei o exemplo do vozinho aqui no início. E por isso que eu digo, ele foi o maior exemplo próximo de mim de um discípulo de Jesus. Porque ele não fazia as coisas que ele fazia porque tinha alguém mostrando. Alguém próximo, melhor dizendo, que pudesse vê-lo. Mas porque ele acreditava de fato naquilo que ele estava fazendo. E porque ele entendia que no exercício daquelas coisas ele encontrava o Senhor. Ele estava próximo do Senhor. E no último momento, né, que a gente estava com ele lá no hospital, eu fui a última pessoa que estive com ele, nós oramos juntos, né? Eu coloquei a mão sobre a cabeça dele, nós oramos de mão dada, ele mandou um beijo gigante para a Ana Luísa, né? Ele disse que estava desconfortável com toda aquela situação, mas a gente brincou ainda, né? Porque o pessoal que estava ali, a equipe médica, disse que ele era figueirense. Aí eu ainda disse para ele: pois é, né, vozinho, ninguém é perfeito, né? Ele era extremamente bondoso, ele ainda balançou assim a cabeça. Ainda falamos alguma coisa sobre música, né? Mas tudo muito rápido assim. E aí, na hora de me despedir dele, eu disse assim: olha, vozinho, até logo. Mas eu sabia que aquele até logo ali eram até a eternidade. A gente sabia daquilo. E eu falei, portanto, com sinceridade, né? De quem de fato espera encontrar aquela pessoa na eternidade. Então, a simplicidade do Evangelho, ela se dá através disso. Não através das liturgias, das dificuldades. E nós encontramos vários textos bíblicos que nos mostram isso com clareza, com muita clareza. Observe, por exemplo, que nós encontramos em Isaías, capítulo 29, versículo 13. Vou pedir para o Lucas colocar esse texto aqui. 29, 13. Olha só, o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, farei obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Então, o Senhor está dizendo, através do seu profeta, o seguinte: olha, adoração não é aquilo que você faz enquanto está no púlpito, ou no culto, ou dentro do templo, ou aquilo que pode ser visto pelos homens e pelas mulheres, mas é aquilo que você sente no seu coração. A verdadeira espiritualidade é aquela que brota do mais sincero, do mais profundo da nossa existência. E esta é uma realidade discutida desde o Antigo Testamento, desde os primórdios. Desde o momento em que, para o Senhor, isso era algo extremamente importante e caro. E tanto é verdade isso que, por exemplo, se você observar no relato de Gênesis, depois de Deus ter formado o homem e ter incumbido o homem de fazer várias coisas sobre o cuidado que ele deveria ter em relação ao Éden, a Bíblia nos fala que todos os dias o Senhor descia ao jardim e chamava Adão, e caminhava com Adão pelo jardim, e conversava com Adão, certamente perguntando: e aí, Adão, como é que foi o seu dia?
E aí você pode perguntar para mim, mas o Senhor não sabia? Era o primeiro que foi feito? É claro que sim. E Deus sabe de tudo que se passa comigo e com você? É claro que sabe. Mas Ele deseja ansiosamente que a gente exponha para Ele aquilo que a gente sente. Que o nosso coração se comunique com o Senhor. Se nós ouvimos o Senhor quando lemos a sua palavra, nós falamos com o Senhor quando nós oramos. Quando nós expomos os nossos pensamentos, as nossas motivações, as nossas intenções, é um relacionamento. Deus não é aquele que está apenas para satisfazer os desejos e os interesses humanos, mas Ele está para ouvir aquilo que se passa conosco. E foi exatamente isso que Jesus fez, sentado junto àquele poço. Ele estava interessado em saber daquilo que se passava com aquela mulher e naquilo que ela poderia fazer através da transformação que ela iria viver. Então Jesus nos ensina, caminhando para o fim, algumas verdades importantes no relacionamento ou na realização, na manifestação de uma espiritualidade essencial. A primeira delas é o seguinte: a verdadeira adoração, ela não está centrada em lugares sagrados. E se você ler um pouco mais o contexto desse texto, você vai perceber que existe ali num determinado momento até um questionamento sobre qual lugar deveria se adorar. Se era no lugar dos judeus ou no lugar dos samaritanos. Porque os samaritanos eles passaram a ter um lugar próprio para adoração que era diferente dos judeus. E então Jesus fala para aquela mulher dizendo o seguinte: olha, vai chegar a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E a verdadeira adoração, a adoração essencial, é aquela em que você adora como nós cantamos na música, em espírito e em verdade. Ou seja, você adora o Senhor sentindo que aquilo é verdadeiro. E em verdade porque você está dizendo amém. E quando nós dizemos amém, nós estamos dizendo em verdade, como de fato é mesmo. É isso aí. Então, adorar ao Senhor, orar a Deus, significa buscar a orientação dele e crer que esse caminho está de fato, essa relação, essa troca está de fato acontecendo. Não é o lugar que autentica a adoração, mas sim a atitude do adorador. Não é a adoração sem entendimento. E nós vimos isso durante a pandemia. Nós ficamos com uma igreja que tem 120 anos, fechada por 1 ano, mais de 1 ano. E nós precisamos fazer isso, pelo bem comum. Nos afastamos, mas chegou um momento que foi dito, não, agora é hora de voltar. Não dá para ficar assim. Imagina, você olhar uma igreja com 120 anos de existência, ficar 1 ano fechada. O Joel que está aqui há 30 anos, nunca aconteceu. Né? Por não estar, não ter culto aqui presencial. Mas isso, de modo algum, diminuiu a sinceridade e a seriedade daquilo que foi feito. Mas é verdade que agora o tempo exige esse retorno. Então a adoração, aqui também, nesse lugar, ela é imprescindível, urgente e necessária. Então é tempo também de nós voltarmos. É tempo das pessoas voltarem. É tempo das pessoas compreenderem que esse aqui também é o lugar em que nós exercitamos a comunhão. Porque uma das características da igreja primitiva era justamente o convívio em comum. Da multidão dos que creram, era um só o coração. E compartilhavam e tinham as coisas em comum. Então, viver a espiritualidade não é viver uma espiritualidade apenas isoladamente falando, na minha casa, sozinho, diante do meu tablet, diante do meu celular. Mas é esse encontro, é o aperto de mãos, é o olho no olho, é o cafezinho
que eu espero em Deus que logo volte, né? Porque também uma hora dessa vai voltar. O cafezinho que é marca das nossas comunidades, né? Que é aquele encontro em que a gente conversa, as pessoas se reencontram, falam sobre a sua vida. Então, o lugar não é importante, mas a comunhão ela é essencial. Outra coisa importante, a adoração ela precisa ser bíblica. E o nosso culto, ele é um culto cristocêntrico. E é um culto, deve ser um culto centrado na palavra. E por fim, em último lugar, a adoração ela tem que ser sincera. E como eu disse aqui no início, ela deve ser em espírito e em verdade. É preciso ter fervor. Não é um culto frio, árido, seco, sem vida. É um lugar em que você sente de fato a presença de Deus na sua vida e no seu coração. Isso, biblicamente falando, é o que significa uma espiritualidade essencial. Que nós precisamos para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa igreja, para um mundo tão assim árido, tão frio, tão indiferente. E que nós, por sermos discípulos de Jesus, temos a obrigação de mostrar na sociedade o que de fato é esse evangelho. Que Deus nos abençoe ricamente com a sua palavra e que a gente cresça cada dia mais na graça e no conhecimento do Senhor. Amém?